Bom dia, na paz de Jesus para todos. Eu gostaria de meditar um pouco na palavra de Deus com todos vocês nesse dia de hoje. Uma manhã de sexta-feira, muitos já devem estar nos seus trabalhos. As senhoras, a maioria deve estar cuidando dos seus afazeres em casa, né? Mas eu gostaria de meditar um pouquinho na palavra de Deus nesta manhã com vocês. Eu vou dar início orando e depois a gente vai começar a meditar um pouco na palavra de Deus. Algumas coisas que eu tenho observado que a gente tem entendido de forma errada. Até quando eu conhecia Jesus, quando novo convertido, eu entendia da forma que me ensinavam. Mas à medida que eu fui mergulhando na palavra, não fiquei só superficialmente na palavra, eu comecei a entender que muita coisa não era do jeito que tinham me ensinado. No entanto, eu com 2 meses de novo convertido, eu nem passei pelo discipulado, eu já fui fazer logo o básico de teologia, né? Aquele básico, um estudo básico de teologia que na nossa igreja se chama de Etebad, né? A escola Bereia. E aí então eu comecei a entender já ali no início um pouco, mas um pouco alienado ao jeito que me ensinavam, né? E depois eu comecei a mergulhar na palavra, fui amadurecendo, fui buscando mais a Deus e fui vendo que muita coisa era diferente do que tinham me ensinado. E hoje eu queria falar um pouquinho do que eu tenho aprendido para vocês. Vamos orar então. Querido e amado Deus, nesta hora eu entro na Tua presença, Te glorificando, Te exaltando, Te engrandecendo. Te pedindo permissão, Espírito Santo, para adentrar a Tua presença santa. Deus Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, na presença do Espírito Santo, eu entro aqui agora, meu Pai, na Tua presença, lhe pedindo perdão pelos meus pecados, de pensamentos, palavras, ações, pecados ocultos, me perdoa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nas minhas negligências em Te servir. Senhor, eu libero perdão, papai. Eu perdoo em nome de Jesus toda e qualquer pessoa que possa ter me ressentido, falado alguma coisa que eu me senti mal. Eu perdoo todas elas em nome de Jesus. Meu querido e amado Deus, agora eu vou meditar um pouco na palavra de Deus com os teus servos que estão aqui me vendo. E eu lhe peço que não fale eu, e sim o Espírito Santo de Deus fale através dos meus lábios. Porque cinza e pó eu sou. Não sou nem merecedor de estar na tua presença, porque sou um mero pecador. Mas é pela graça, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. E assim perdoado estou, em comunhão eu estou novamente contigo. E agora com a autoridade do Espírito Santo, eu vou anunciar a tua palavra. Em nome de Jesus, prepara o coração, a alma de cada um dos que vão ouvir, para que entendam o que eu vou falar. Movidos pelo Espírito Santo, que entendam o cerne da intimidade com Deus, para que possamos juntos ganhar as almas para Jesus, para que possamos juntos transcender a dimensão espiritual e estar com Ele na terra de glória, para que Ele possa nos revelar os seus segredos, para que Ele possa nos dar o melhor dEle. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço nessa hora. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria alguém tiver com Bíblia aí, tiver oportunidade, ou no seu aplicativo, no celular, ou a Bíblia física mesmo, quiser meditar junto comigo, eu vou estar lendo, a início aqui, a gente vai estar lendo vários textos. O primeiro texto está em Joel 2, versículo 11. Joel capítulo 2, versículo 11, que diz assim: E o Senhor levantará a voz diante do seu exército. O Senhor levantará a sua voz diante do exército. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande,
e muito terrível. E quem o poderá suportar? O dia do Senhor está chegando. E nós temos que estar preparados. Nós, eu incluo eu também, meus irmãos, nós estamos vivendo o sono da negligência. A igreja, de uma forma geral, não só a igreja que eu congrego, mas todas as igrejas eu percebo, eu observo todas elas, eu visito outras igrejas também. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, de missões do pastor Océlio. Mas eu visito outras igrejas também. Eu gosto de aprender com todo mundo. E nós estamos vivendo o sono da negligência. Nós não estamos priorizando realmente Deus como deveríamos. Todo mundo está buscando, está fazendo, não estou dizendo que ninguém está errado. Só que nós devemos fazer mais. Nós devemos fazer mais porque o alto preço foi pago. Tudo que nós fizermos aqui ainda é pouco diante do que Ele fez por nós. Nós podemos fazer melhor. E é o que eu estou tentando, estou me esforçando para fazer o melhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui no Joel, capítulo 2, versículo 28, 29 e 30, vai dizendo assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. No final, ele está dizendo isso. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. A maioria, meus irmãos, a maioria das igrejas, a maioria das vezes que os pregadores pregam, eles pregam esse texto aqui, que no final vai derramar fogo, que os filhos vão profetizar, que vai haver milagres e que vamos pegar fogo. Só que para esse fogo pegar, não é assim de qualquer jeito. Vocês observam que lá no Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, para o fogo pegar, no Vale de Ossos Secos, o povo estava sequíssimo, quer dizer, muito pecado. Aquele vale de ossos secos. E Deus mandou que Ezequiel profetizasse. E houve um rebuliço, e cada osso juntou no seu osso. E foi crescendo nervos, e músculos, e pele. E aí ele vai e sopra a vida de novo, porque eles estavam mortos espiritualmente. Primeiro precisa haver um conserto com Deus. Primeiro precisa haver uma intimidade com Deus. Nós precisamos beber da água, do poder da palavra de Deus, para que a chama do fogo do Espírito Santo esteja acesa constantemente. Se nós não estivermos bebendo da água, do poder da palavra de Deus, constantemente, o fogo do Espírito vai se apagando. Por mais que eu escute um louvor, por mais que eu escute um pregador, mas eu tenho que beber, eu mesmo beber dessa água da vida, no meu quarto, meditar na palavra, para ver o que no meu íntimo o Espírito Santo, o meu Deus, quer falar comigo. O que eu preciso consertar diante dele. Se não houver esse conserto, não há derramamento de fogo. Não há batismo com o Espírito Santo. Só que antes desse versículo 28, no versículo 13, ele vai dizendo: E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele vai dizendo, meus irmãos, que é para nós derramarmos de corpo, alma e espírito, que Jesus enfatizou o primeiro mandamento, é entregar a Ele de corpo, alma e espírito,
com toda a inteireza de coração. Beber dessa água da vida, que ela vai lá no íntimo, como o apóstolo Paulo diz, ela vai lá no íntimo do nosso cerne, lá na divisão da alma, sondando ossos e medulas, interpretando os traumas, os pecados, o orgulho, as mentiras, os vícios, as mazelas que nós temos, e ela vai nos moldando, nos transformando em uma nova criatura. Olha só o que a palavra diz a respeito dessa transformação. Está lá em Pedro, eu não me lembro bem se é 1 Pedro ou é 2 Pedro. É 2 Pedro. 2 Pedro, olha só o que a palavra nos transformou. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Olha só a transformação que houve quando a gente nos entregamos a Cristo. E uma coisa que eu sempre tenho falado, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos alistados no exército do Senhor. E desde então que eu sou alistado nesse exército, eu tenho que estar arregimentado com as armaduras celestiais, para guerrear o tempo todo, todo instante, todo segundo, praticando a respiração espiritual, puxando todo segundo, todo instante, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, e soltando para fora, confessando todos os meus pecados, todas as mazelas, colocando para fora todo o meu orgulho, todo o meu egocentrismo, para que Ele possa habitar dentro de mim. E aqui olha a transformação que é feita. Como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E aí então, eu estou lendo em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante. No versículo 5 diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, ao estudo, ao conhecimento, e o conhecimento, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o privilégio que eu e você tivemos, de pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós voltamos a ter comunhão com nosso Deus. O véu foi rasgado. Eu não dependo de A ou B, eu tenho liberdade, eu tenho acesso ao trono da graça. Ele que nos ajuda e nos fortalece. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos protege. É Ele que nos sustenta. Esse Espírito Santo, assim quando desceu o fogo, para descer esse fogo precisa haver um conserto. Nós lembramos ali de Neemias e Esdras. Neemias foi compungido pelo Espírito Santo a vir restaurar os muros que eles tinham. O povo de Israel tinha passado 70 anos no cativeiro. E ali então Neemias veio buscar, pedir para o rei autoridade. Primeiro ele foi orar, ele foi clamar, ele foi pedir ajuda do Deus que ele serve. Ele foi pedir orientação do Deus que ele serve, como ele poderia fazer isso, restaurar os muros. E ele foi pedir autoridade para o rei, e o rei deu autoridade para ele. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez não foi reconstruir os muros. A primeira coisa que ele fez foi colocar a Bíblia, as epístolas, a Torá da época, para ele ler ali em meio da praça, para voltar ao povo.
para levantar o moral do povo que estava para baixo. O povo estava triste, o povo não sabia mais o que era adorar a Deus. Então ali ele levantou a palavra de Deus, eles foram orar, eles foram se alimentar da palavra de Deus. E depois deles estarem alimentados da palavra de Deus, fortalecidos no Senhor, é que eles foram restaurar os muros. Em várias outras situações da história bíblica, para o fogo pegar precisa buscar, para haver restauração, para haver libertação, para ver quando eles iam guerrear, se não tivessem na presença do Senhor, eles perdiam a guerra. A gente vê lá o pecado de Acã que cometeu, e aí 130 mil, não sei, mais ou menos, se eu não me engano, 130 mil dos soldados israelitas foram derrotados, porque havia um pecado. E eles foram procurar ver o que tinha acontecido de errado. E muitas vezes isso acontece no meio da nossa igreja. Muitos estão buscando, mas tem outros que estão negligenciando. Desde que eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus me deu o privilégio de ver algumas coisas espiritualmente. E eu consigo ver dentro da congregação, quando eu estou, aonde eu estou. Eu começo a orar e eu fecho o olho, eu começo a ver a parte espiritual. E eu consigo ver que algumas pessoas não estão em intimidade com Deus. Eu vejo a alma obscurecida. Mas aqueles que estão na presença, eu vejo a claridade como se fosse um sol. Isso é triste. Mas infelizmente o joio está no meio do trigo. Muitas pessoas estão buscando Deus de uma forma errada. Aqui em Atos, capítulo 2, no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso daqui foi logo depois do fogo de Pentecostes, né? Pedro aproveitou a oportunidade e pregou a palavra de Deus, mas o povo estava compungido. Ele estava buscando com interesse de coração. Eles estavam jejuando, não para que curasse uma enfermidade, não para que abrisse uma porta de emprego. Eles estavam jejuando, não desejando o mal do próximo, jejuando para que acontecesse alguma coisa ruim com o próximo. Eles estavam jejuando única e exclusivamente para buscar a presença do Senhor. E quando foi mais na frente, depois dessa ocasião lá do batismo, lá no Sinédrio, Pedro e João estavam lá, anunciando a palavra, meditando na palavra, anunciando a palavra. E muitos, porém, Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens quase 5.000. A maioria dos pregadores, eles falam dos 3.000 pessoas que se converteram. Eu não sei se eles não leem ou se não dão importância, mas mais aqui na frente, no capítulo 4, versículo 4, quando eles estavam no Sinédrio, estavam ali para prender Pedro, mas aquelas almas, 5.000 almas aproximadamente, se renderam aos pés de Cristo. Por que isso acontecia, meus irmãos? Porque havia interesse de coração, porque havia intimidade com Deus. Não estavam nesse sono da negligência. Os sinais vinham. Porque tem muita gente de coração endurecido, assim como eu era. E eu precisava ver para crer. Então os sinais, maravilhas e prodígios andavam com os discípulos e com Jesus. Eu não estou dizendo que hoje em dia não há isso, mas não o quanto deveria. Quando os discípulos oravam, e o enfermo era curado, o cego enxergava, o surdo ouvia, o coxo andava, o leproso era limpo.
As pessoas ficavam compungidas. As pessoas se achegavam porque queriam ver, uai, mas e esse poder grande? Eu quero conhecer esse poder. A mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente ouviu falar. Ela estava 18 anos com fluxo de sangue. Não me lembro bem se é 18 ou se é 12, mas foram bastante tempo. E então, ela exercitou a sua fé, ela ouviu falar que Jesus curava, que as grandes coisas que Jesus falava, as parábolas, ela ouviu falar e foi atrás do milagre dela. Não foi ninguém que veio orar por ela, ela correu atrás. E pela fé dela, ela tocou nas orlas e foi curada. Pelos sinais que ela ouviu falar, o cego de Jericó e quantos mais. Vocês acham que aqueles 5.000 famílias se ajuntaram naquela multiplicação de pães? Foi por quê? Porque ouviram falar desse maravilhoso Jesus, dos milagres que ele falava, os milagres que ele curava, dos prodígios, das maravilhas. Porque eles ouviram que aquele homem falava e quebrava as cadeias, expulsava os demônios, a alma se refrigerava na presença dele. Não havia um olhar que resistia o amor imensurável de Jesus. E então, por esses sinais, chamava a atenção deles e eles iam. E quando chegavam lá, que ouviam essa palavra maravilhosa, que entrava no coração deles, eles se rendiam aos pés de Cristo. Hoje em dia a gente quase que não vê esses sinais. Hoje em dia a gente quase que não vê a dedicação do estudo da palavra. Tem muitos irmãos que às vezes ele abre a Bíblia só quando vai na igreja. E quando vai. Nós devemos alimentar dessa palavra o tempo todo, todo instante. Se você tirar um peixe da água, ele vai morrer. Se você tirar uma árvore da terra, ela vai morrer. E nós nascemos aonde? Em Deus. Se tirar a gente de Deus, a gente morre espiritualmente. Nós já fomos vivificados, já nascemos de novo na presença de Deus. Não devemos deixar que esse velho homem, essa morte, venha nos assolar de novo. Essa morte do pecado, do orgulho. Essa morte da mentira, dos vícios. Essa morte que nos atormenta. Esse sistema que nos escraviza, alienando a nossa mente. Eu gostaria de falar para vocês sobre o jejum um pouquinho. Porque muitos jejuam. Ah, eu vou jejuar porque eu quero um emprego. Ah, eu vou jejuar porque eu quero ser curado. Ah, eu vou jejuar porque eu quero isso ou aquilo. Quando o verdadeiro propósito do jejum é a presença. Porque se eu tenho a presença, eu sou curado. Se eu tenho a presença, as portas se abrem. Se eu tenho a presença, eu atravesso o mar vermelho. Se eu tenho a presença, eu enfrento o gigante. Se eu tenho a presença, eu oro e fogo cai do céu. Se eu tenho a presença, eu oro para o sol parar e ele para. Se eu tenho a presença, nada me abala. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. O principal objetivo do jejum é a presença. As outras coisas são secundárias. Se eu tenho a presença, eu tenho tudo. Aqui na palavra de Deus, Isaías, capítulo 58, vai falando sobre jejuns. Eu vou ler o texto para vocês entenderem como é que o povo jejuava antigamente. Não é diferente dos dias de hoje. Às vezes jejuam para Deus tirar aquilo do irmão ou para Deus fazer algum mal com o irmão. Gente, o que é isso? O jejum é para a gente buscar a presença dele, é buscar a intimidade, é nos desintoxicar, nos sacrificar, afligir a alma, para que eu possa estar
com a alma amortecida, com a alma mortificada, para que eu possa estar na presença do meu Deus. Está dizendo aqui, Isaías capítulo 58, versículo 3 em diante, diz assim, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debaldes jejuai, e para ferides com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Vocês ouviram bem o versículo que eu li? Isaías 58, versículo 4. Eu vou ler de novo. Eis que para contendas e debaldes jejuais, para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Olha só a advertência que Isaías dá, que Deus dá através de Isaías. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura não é este, agora ele vai falar qual é o verdadeiro jejum. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vives o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar vaidade. Este é o verdadeiro jejum. Porque quando eu tenho a presença, o meu coração fica compungido, assim como Jesus ficou compungido pelas almas que estavam sofrendo. Pelo cego, pela prostituta, o leproso, o beberrão. Se eu tenho a presença, eu vou sentir o meu coração compungido a amar o próximo assim como a mim mesmo. A dar a vida pela igreja, assim como Cristo deu por mim, no caso dos pastores. Meus irmãos, infelizmente, há muita negligência no meio da nossa liderança, no meio dos irmãos. O verdadeiro amor de Cristo não está, a essência do amor de Cristo, a igreja não está vivendo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar à igreja primitiva. Nós precisamos beber dessa água do poder da palavra de Deus para que o fogo do Espírito fique pegando fogo constantemente. Buscar a presença como nunca buscamos. Nós somos árvores espirituais plantadas nesse reino. E como árvores espirituais plantadas nesse reino, aqui nesse mundo,
Uma sementinha que Deus plantou no nosso coração, ela se enraizou na palavra de Deus. E quando ela começa a crescer para fora, o sol, a planta vê logo o sol e nós vemos a presença dele, nós começamos a ter intimidade com ele. E aí nós começamos a crescer para dentro. Crescendo para dentro, nós vamos aprender a perdoar, vamos aprender a nos vigiar, a arrancar tudo que não presta de dentro de nós. E quando nós crescemos para baixo, enraizados na palavra, crescemos para cima, falando com Deus, crescemos para dentro, buscando tirar todas as mazelas, liberar perdão e nos enrijecer, nos fortalecer na presença, nós vamos crescer para fora, gerando os frutos. E ao contrário do que muitos pensam, em frutos é alma. Frutos, quando fala fruto, é os frutos do Espírito. Nós vamos gerar o fruto do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Quando nós gerarmos o fruto da paz que excede todo entendimento, as pessoas vão desejar essa paz. Quando nós gerarmos os frutos do amor, as pessoas vão desejar esse amor. Quando nós gerarmos os frutos do domínio próprio, as pessoas vão querer se alimentar desse fruto do domínio próprio. E aí então vai vir a oportunidade de eu falar do meu Salvador para eles, do nosso Jesus. E depois que eu falar de Jesus para eles vai se derramar na presença de Deus. Assim como eu vi, certa vez, missionário Josué Irion, no DVD dele que eu assisti, pastor Cláudio me emprestou. Havia ali uma bruxa num determinado país, com 3.000 satanistas. E a filha dela adoeceu, estava muito doente. E tinha um homem no interior. Ele não tinha teologia, ele não tinha muita coisa, mas ele tinha calo no joelho de buscar a presença do nosso Deus. Ele não tinha leitura, mas ele ficava prestando atenção no que falavam, no que pregavam, e ele memorizava tudo aquilo e se alimentava daquela água da palavra. E ele tinha a presença. Então o Espírito Santo tocou no coração desse homem para ir lá no lugar. E estava 3.000 satanistas fazendo os negócios dele lá para aquela criança ser curada. E no entanto, essa criança morreu. Lá no altar deles. A resposta deles de Satanás foi que a criança morreu. E esse grande homem de Deus adentrou aquele lugar. Quando ele botou o pé, que abriu as portas, que ele botou o pé, aqueles 3.000 satanistas foram abrindo ala. Eles foram abrindo ala para aquele homem de Deus passasse. E ele foi marchando diante daquela criança que já estava morta. Lembra que eu falei dos sinais? Esses sinais precisa haver no nosso meio no dia de hoje. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado a Deus para que Ele me dê esse dom. Porque nós precisamos, para que as almas venham se render. Então esse homem adentrou aquele lugar. Ele chegou lá, pegou aquela criança, colocou nos braços, a levantou para o céu e clamou ao Deus que ele serve. Senhor, devolve a vida dessa criança. E ele debaixou a criança, colocou no chão. Com poucos segundos a criança levantou. Chamando, mãe, mãe, cadê você, mãe, mãe? E aqueles 3.000 satanistas se prostraram de joelho no chão, clamando a uma só voz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós precisamos, meus irmãos, clamar a Deus, nos consagrar diante dEle, para que esses sinais venham se cumprir em nossas vidas, para que possamos ter intimidade com Ele, porque assim como diz em Salmo 25, versículo 14, Ele nos revela os seus segredos. Assim como diz em Eclesiastes 3,11, que Deus colocou a eternidade e o mundo no coração do homem sem que ele possa saber. O homem não pode saber da eternidade, de todo o conhecimento, de todo o poder dele, porque ele está em pecado. Mas se nós consagrarmos diante dele, alimentarmos dessa água da vida, bebermos dessa água da vida, nós vamos nos purificar, nos limpar, buscando a presença dele. E através da presença dele, o Espírito Santo vai nos usar.
E nós vamos impor a mão nos enfermos e eles serão curados. Nós vamos orar e os demônios vão ser expulsos. E o nome de Deus vai ser glorificado. Nós ganhamos muitas almas. Faz-se evangelismo, muito evangelismo, e ganha as almas. Só que o discipulado, o cuidar, o acolher, não é feito como deveria, do tanto que deveria, o quanto deveria. Porque se fosse feito o quanto deveria ser feito, a porta de trás não era mais larga. Se fosse feito o quanto deveria, alguns irmãos, quando eu fosse visitar eles e falasse, vai na minha congregação, eles não iriam dizer, não, eu não vou lá não, porque assim, não sei o quê. Dói isso no meu coração, meus irmãos. Dói isso. Porque a igreja que eu sirvo, e eu vou convidar a pessoa para ir, a pessoa diz que não vai porque aconteceu alguma coisa que ela não gostou, que não se sentiu bem. Nós devemos ser acolhedores. Jesus não julgou ninguém. Ele simplesmente amou e exaltou e viu a qualidade que aquela pessoa tinha e exaltou aquela qualidade. Diante daquilo, ela foi quebrantada e passou a corrigir as suas falhas. Desculpe. A nossa igreja discipula, sim, acolhe, sim, mas não o quanto deveria. Eu não estou dizendo que tem nada errado, meus irmãos. Não me entendam mal, por favor. Eu só estou falando que precisa fazer mais. O que nós estamos fazendo não está sendo suficiente. Nos consagrar mais, buscar mais, beber mais dessa água da vida, se alimentar de Deus, buscar a Deus, é ler, mergulhar na palavra, aqui sobre casamento, escola bíblica dominical, o que todo obreiro precisa saber, as doutrinas, as regras, os cuidados, a disciplina que tem que ter num púlpito, psicologia pastoral. Devemos entender o que é a mente humana para, junto com a Bíblia, podermos cuidar melhor das pessoas. Aqui tem outro aqui, Esse aqui foi o pastor Océlio que me deu, falando sobre o Espírito Santo. Buscar intimidade com ele antes de eu ser batizado com o Espírito Santo. Eu já conhecia mais sobre o Espírito Santo do que muitas pessoas que já eram batizadas com o Espírito Santo. Pois eu já tinha lido uns 3 livros ou mais sobre o Espírito Santo. Meus irmãos, se não houver conhecimento da palavra, não tem como eu ser usado por Deus. A ferramenta que nós somos, quem prepara ela somos nós. Deus vai nos capacitando, Ele vai aproveitando o que já tem. Vocês podem observar que lá no Antigo Testamento, Moisés, que foi criado nas faculdades do Egito, foi o que mais usou e Deus colocou as leis dele ali através de Moisés. Porque ele tinha conhecimento para administrar tudo aquilo. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que estava aos pés de Gamaliel, estudando, entendendo, buscando o conhecimento, foi o que colocou as doutrinas que há na nossa igreja no dia de hoje. Então, quanto mais eu me preparo, mais Deus pode me usar. Se alimentem. Aí vão falar, porque a filosofia, é porque a ciência, é porque a física quântica, tudo isso tem na Bíblia. Quem foi que deu inteligência para o homem conhecer tudo isso? Quem foi que deu inteligência para o homem conhecer tudo isso? Quem foi que inventou isso? Deus. Eu mostro para qualquer um física quântica na Bíblia, mostro psicologia na Bíblia, mostro filosofia na Bíblia, tudo isso tem lá. Foi Deus que inventou tudo isso, não foi o homem. O homem simplesmente começou a entender como é que era.
Então a palavra que eu quero deixar nesta manhã é para nos consagrarmos mais. Está se afunilando, está chegando o final. Proteja a sua mente da alienação do sistema. Esse sistema está se entrando dentro da igreja também. Cuidado. Foque no que a palavra diz. Cuidado com o que o homem diz. Se o que o homem disser tiver de acordo com o que Jesus ensinou, tudo bem. Mas se não tiver de acordo com a Bíblia, melhor você descartar. A gente não vai gerar contenda, não vai brigar, mas a gente se recua. Eu tenho pedido muito para que, como o apóstolo Paulo pedia, que o Espírito Santo venha a ser a minha consciência. Diante de tudo, dá licença, netinha. Diante de tudo que eu tenho falado, que às vezes as pessoas não entendem, a gente fala a verdade e a verdade às vezes dói, eles não querem entender. Mas eu tenho clamado, eu tenho buscado o meu Senhor. Senhor, eu estou falando alguma coisa errada? Senhor, está errado alguma coisa que eu estou fazendo? Por favor, me fala. Ele não tem me mostrado. Ele tem me mostrado simplesmente confirmando. É desse jeito, é para fazer isso. É para pregar a verdade, é para falar a verdade. Para não ficar só em minhas palavras. Grandes homens de Deus, que primeiro eu vou observando, ele vai orando por uma pessoa, por outra, eu vou observando se realmente Deus está naquela pessoa. Então, quando eu entendo que realmente ele tem intimidade com Deus, eu peço para a pessoa orar por mim. E confirma novamente aquilo que Deus tem falado comigo. Porque a gente pode se perder no meio do nosso emocional. A gente pode se perder no meio do nosso eu. Então sempre eu procuro confirmar se realmente é isso que Deus está me chamando para fazer. E a palavra dessa manhã é: o verdadeiro propósito do jejum é a presença de Deus. É a presença de Deus. E devemos estar constantemente bebendo da água da palavra de Deus, para que o fogo do Espírito Santo fique pegando constantemente. Devemos acolher, devemos amar como Jesus amou. Devemos orar e clamar: Senhor Jesus, entroniza o teu caráter em mim, para que eu possa gerar os frutos do Espírito e as almas desejarem. E através da presença de Deus na minha vida, eu orar e o enfermo ser curado. Eu orar e expulsar os demônios e eles saírem. Para que os incrédulos, os ateus, vejam o verdadeiro poder de Deus através de suas vidas e se rendam aos pés de Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês nesse dia. Em nome de Jesus, amém.